Tudo bem com você? Como é bom estar aqui num dia tão especial como esse, que o Senhor preparou para nós. Eu sou muito grato. Ontem foi um dia muito especial. Já quero começar agradecendo essa igreja por todo o apoio que vocês dão para as nossas maluquices aí, que Deus coloca no nosso coração. E tenho certeza que só a eternidade dirá todos os frutos disso, dessa geração, de todo mundo que esteve ali, a intercessão, os pregadores, que foram ali ministrar, orar pelas pessoas, passaram um dia ali, todos vocês. Essa igreja sempre nos apoia tanto, e eu tenho muita gratidão a Deus. A minha oração é sempre que todo missionário encontre uma igreja assim, de verdade, porque faz toda a diferença, e é muito especial saber que você não está sozinho aí no campo, que tem gente orando por você, que tem gente apoiando, que acredita, é muito especial mesmo. É um cuidado de Deus conosco, comigo, com a minha esposa Letícia, que está ali também, e com toda a equipe, que vocês conhecem muito bem. Nós estivemos aqui com o Outreach esse ano, os Over Missions, a gente está sempre junto. Então deixa um abração de todo mundo lá, até o pessoal do Outreach veio, poxa, a gente vai encontrar eles, que legal, tá? Vamos lá, nossa, todo mundo feliz. Então foi muito especial mesmo. Então muito obrigado do fundo do coração, por todo o amor, todo o apoio, a confiança, e que o Senhor nos dê longos anos aí para trabalhar até que a volta de Jesus, mas que a gente trabalhe, ganhe almas e pregue o Evangelho e veja o reino de Deus sendo manifestado nesse mundo todo, hein? Glória a Deus. Portugal, glória a Deus, hein? Mais uma nação, que coisa linda. Portugal é uma terra boa. Nós estávamos lá uns tempos atrás, e Deus realmente está fazendo algo muito precioso naquela nação, e é por isso que Ele envia gente tão boa para lá, Glória a Deus. Deus abençoe lá. O Senhor é bom. Meus irmãos, vamos lá. Deixa eu tomar um gole de água rapidinho. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês hoje algo que o Senhor vem trabalhando no nosso coração, e a gente tem compartilhado com todo o time. É maravilhoso como Deus ele constrói as suas verdades na nossa vida, desconstrói e constrói, e a Bíblia ela nunca é antiquada, ela não para, não é algo velho que nós lemos e já sabemos tudo, mas na verdade Deus ele vem se revelando, Ontem a gente estava, o Ademar de Campos ontem contando, aquele senhor, 50 anos de ministério, chorando ainda com a revelação do Evangelho no seu coração. Eu me lembro uma época que eu estava viajando, ainda interpretava pregadores, eu estava viajando com esse pregador, o Thomas Tutico, eu falo muito dele aqui. E eu me lembro que nessa mesma época um amigo meu estava contestando o nome de Jesus. Essas besteiras que você vê na internet aí, que tem cada loucura, irmão, cuidado, hein? E aí ele estava lá falando que o nome de Jesus não era o nome de Jesus e não sei o quê, umas besteiradas. E eu tinha um velho do meu lado que há 60 anos pregava o Evangelho, chorando ainda por almas, entregando a vida. Ele já era viúvo há 6 anos e ainda estava pregando. Eu falava, Thomas, por que você não está lá, canadense? Você não vai lá pescar, fica lá com a sua família, já tinha tataraneto. Ele falando, não, o Senhor é o primeiro lugar da minha vida, e eu estou aqui. A gente estava lá no Nordeste, e passando por cada situação, e eu olhava para aquele senhor e falava, mas por que ele não está em casa? Essa para mim foi a comprovação, para um jovem ainda cheio de dúvidas, olhar para alguém com tanto tempo de vida, que persistiu ali, que estava ali, que ainda era vida. Você via que não era algo forçado, mas era algo real, Você não podia parar de conversar com o Thomas, que ele já abria a Bíblia, ele lia a Bíblia e vinha contar alguma coisa que ele tinha lido agora. Você fala, meu Deus, como assim? Você leu o tempo todo, já leu esse livro 1000 vezes, e ainda o Senhor fala conosco. Essa é a preciosidade da palavra de Deus, que é viva. Ela é viva e eficaz, ela é poderosa realmente, ela transforma a nossa vida, ela invade o nosso coração realmente. Deus operando através da sua palavra. É maravilhoso tomar dessa água, meu irmão. Então, que Deus possa reavivar nosso coração por essa sede e fome pela palavra de Deus. Esse livro que o Senhor nos deixou aqui, que
todos os dias fala conosco, todos os dias fala conosco, todos os dias está presente. E eu, como um missionário, um evangelista, existe um assunto na Bíblia que sempre me chama muito a atenção, que é a pregação do evangelho, né? Você acaba lendo tudo, né? Dependente da vocação que você tem, você encontra em todo versículo, você encontra aquilo. E esse é o assunto que sempre me chama a atenção. E para mim uma das principais coisas, né, o que eu sempre oro e fico pensando, é um pensamento que sempre está nas minhas conversas, assim, é o que movia o coração dos discípulos a fazer o que eles faziam. Porque conforme você vai passando os anos, você vai percebendo que as emoções mudam, as coisas mudam, os planos mudam, as visões mudam. Você está fazendo uma coisa, de repente Deus dá uma outra visão, aí você estava indo para um lado e vai para o outro lado, e você vai percebendo o que movia eles, né? Essa é uma questão que eu tenho comigo, e no percorrer do tempo, parece que as respostas vão aparecendo, Deus vai mostrando aquilo que você precisa saber naquele tempo, né? Deus, Ele vai abrindo o mapa aos poucos, né? Ele a luz, é como a luz do farol de um carro, né? Você não vê a estrada toda, você vê o que você precisa ver. Você vai dirigindo e vai vendo, e o Senhor vai mostrando para você, e essa palavra é lâmpada para os nossos pés realmente. Nós vamos percebendo o caminho, porque talvez se Deus abrisse todo o mapa, a gente ia ver os penhascos e as curvas e as montanhas e as descidas e as subidas, né? Então a gente também, não, essa viagem é muito longa para mim, é melhor ficar em casa. Então Deus não fala, vamos viajar, então vamos. E a gente vai nesse percurso com o Senhor. E uma coisa que eu sempre quis entender é isso. O que move o coração desses homens? O que aconteceu com eles, né? O que aconteceu com Paulo para ele desafiar a morte, né? Para dizer, morte, onde está o seu aguilhão? Para ele escrever para um discípulo e falar, olha, eu vou morrer, vou ser preso, acabou para mim, não tem ninguém comigo, eu estou aqui, mas olha, faça a mesma coisa, cumpra esse ministério. O que aconteceu com ele para mandar os seus discípulos para uma terra que era a pior terra do mundo, lá para os cretenses, que eles mesmos falavam que os cretenses eram os piores homens da terra, e mesmo assim, Paulo envia alguém para lá com esperança que Deus vai fazer alguma coisa. Sabe, o que movia o coração desses homens para eles dizerem que a vida deles não tem sentido algum, não tem propósito algum, a não ser que sirva para anunciar o evangelho a toda criatura, que a sua vida não tem, tudo que ele tem é como esterco para que ele ganhe a Cristo. O que movia o coração deles? Porque isso é algo que me interessa, porque assim eu gostaria de viver. Eu quero chegar também, se chegar aos 90 anos, apaixonado. Quero chegar ainda disposto, sabe? Quero, por mais que nós passemos por momentos difíceis da vida, eu ainda quero continuar ali, não parar no meio do caminho, ir até o fim, completar a carreira, terminar a corrida, guardar a fé. E a pergunta é, o que movia esse coração? E eu creio que isso é muito importante, sabe? E de uns anos para cá o Senhor vem trabalhando, e por um tempo eu pensava, bom, eu acho que era a gratidão, né? A gratidão, e você passa aqueles momentos que Deus trabalha aquilo, e depois você pensa, bom, deve ser a alegria da gratidão, sabe? Algumas coisas que Deus vai mostrando na palavra para você, mas eu acho que Deus nesses últimos tempos tem me mostrado algo que antes eu não tinha percebido, e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. E eu gostaria de começar lendo em Atos, no capítulo 4. Eu já li esse versículo aqui várias vezes, como eu costumo dizer, eu prego sempre a mesma coisa por caminhos diferentes. Atos 4. Desculpa a voz cansada, e foi uma... Nossa, eu nem preguei ontem, para falar sincero, irmão. Essa voz cansada é de adorar o Senhor. Ontem foi especial demais, né? Sem parar, foi um tempo glorioso. Se você não pôde acompanhar, está no canal no YouTube lá, você pode assistir, está inteiro. Foi uma super produção, é como pôr um DVD lá e, sabe, deixa tocando durante o dia na sua casa, você vai ser muito abençoado. Atos 4. Aqui nesse momento, os discípulos eles estavam começando agora a obra de Deus sem Jesus.
haviam sido batizados no Espírito Santo, já haviam passado por momentos muito difíceis, visto o seu próprio mestre sendo crucificado, depois o viram ressurreto, ouviram da sua boca os mandamentos, o que ele queria, ensinando sobre o reino dos céus, dando prova de que estava vivo, de que não era um fantasma, um espírito, um anjo, né, que ainda existem muitas pessoas que pensam isso sobre Jesus, é um anjo, é um espírito, é um fantasma, é alguém. Não, Jesus veio provar isso. Ele era o mesmo Jesus vivo, ressurreto, com as marcas da crucificação, provando que estava vivo ali para os discípulos. E agora eles iriam continuar, e eles começaram realmente, começaram ali em Jerusalém, pregando o evangelho, e Deus comprovava a mensagem com sinais e maravilhas. Então as pessoas estavam sendo curadas, as pessoas estavam ouvindo agora que também os discípulos de Jesus, que já era conhecido naquele lugar, estavam fazendo as mesmas coisas, e por isso então os fariseus, eles vêm para fazer as mesmas ameaças que fizeram a Jesus. Eles não queriam que os discípulos ensinassem no nome de Jesus. Então eu acredito que essa ameaça para os discípulos era essa: olha, nós vamos te matar também, então vocês parem, não ensinem no nome de Jesus. E os discípulos dão uma resposta. No versículo 19 eles dizem, mas Pedro respondeu, quando eles falaram para eles parar, né? 18 diz, ordenando-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julgue os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Então o que eles estavam falando? Olha, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo em obediência a Deus, e se nós pararmos de fazer o que nós estamos fazendo, que é a pregação do evangelho, nós vamos deixar de obedecer a Deus e vamos obedecer vocês. E isso é uma coisa muito clara. Verdadeiramente esses homens, eles andavam em obediência a Deus, mas como poderia ser diferente, não é? Imagina você está andando com Jesus, tudo que você viu, o homem morre, ressuscita, prova que está vivo e fala, todo poder e toda autoridade me foram dados. Então, a partir dali, qualquer coisa que ele falar é soberano, né? Está acima de todas as coisas. Então, qualquer palavra que sai da boca de Jesus após essa sentença e todas as coisas que foram provadas, né, que Deus verdadeiramente estava com ele, que ele foi ressuscitado pelo próprio Deus, o Filho de Deus. E ele diz, todo poder e toda autoridade me foram dadas, e por isso então ide por todo mundo e pregar o evangelho. Para eles era muito claro que aquela ação, aquilo que eles estavam fazendo, a obediência, aquilo que eles estavam fazendo era um ato de obediência a Deus. Então isso é muito claro, né? A pregação do evangelho, o serviço a Deus, ir por todo mundo, falar de Jesus para as pessoas, é uma obediência, e isso era claro para eles. E isso eu acredito que seja claro para nós servimos a Deus por obediência, ou pelo menos deveria ser. Mas aí surge uma outra pergunta, o que movia a obediência deles? Porque existem muitas pessoas obedecendo a Deus por motivos diferentes, por sentimentos diferentes, por caminhos diferentes. Eu contei aqui para você um tempo atrás, e foi algo muito marcante para mim, o dia que uma mulher foi curada e chorou muito, porque ela não acreditava que Jesus queria curar ela, e ela tinha sido curada por Jesus. E ela estava me contando que ela não acreditava, porque ela foi abusada na infância, e desde então ela se sentia culpada por isso. E todas as vezes que ela via um quadro de Jesus na casa da avó dela, ela via aquele Jesus apontando o dedo e dizendo, você é culpada. E aquela mulher disse que por toda a vida dela, ela serviu a Deus por culpa. Ela obedeceu a Deus por culpa. Então eu sou culpada, então eu vou fazer porque eu sou culpada, eu venho aqui, eu te obedeço porque eu sou culpada, eu venho aqui, eu falo porque eu sou culpada, eu venho à igreja porque eu sou culpada, é quase como ela está comprando a salvação, é por culpa. Você tem culpa, então eu vou pagar por essa culpa, e as pessoas serviram a Deus por culpa. Será que esse era o sentimento? Era por esse caminho que os discípulos obedeciam a Deus? Não acredito. Também existem tantos outros hoje. Se você perguntar para jovens cristãos, talvez no Brasil, para que eles resumam o evangelho, eles vão falar que o evangelho é ir para o céu. Um dia nós vamos para o céu.
e conseguem limitar a vida do espírito a um escape, o escape do inferno. Então as pessoas pensam: olha, eu vou fazer o melhor que eu posso aqui nessa vida, para que naquele dia eu escape do inferno. E servem a Deus e obedecem a Deus para escapar do inferno. Não é como aquele amigo que eu falei para você, o Dimas lá, o ladrão da cruz, é o meu grande exemplo. Porque no último minuto ele se arrependeu. Ele viveu a vida toda para si mesmo, foi muito inteligente, no último segundo se arrependeu. E eu pensei comigo: mas por que ele se arrependeu no último segundo se ele viveu bem a vida toda para ele mesmo? É melhor passar a eternidade do mesmo jeito. Não é verdade? No pensamento do cara era esse. Não, eu vivo para mim, no último minuto eu me arrependo e vou para o céu. Mas se foi tão bom a sua vida vivendo para você mesmo, continua assim, sem problema. Não é porque passar a eternidade toda agora com alguém que você não quis na vida. Não faz sentido. Mas as pessoas têm essa ideia, que nós vamos escapar do inferno e vamos para o céu. Como se o céu fosse um lugar maravilhoso para alguém. O céu é maravilhoso e mas é pela presença de Deus, é para aqueles que estão com Cristo, sabe? Esse é o tesouro eterno, é a própria presença de Deus. Agora, se para você não é importante ter a presença de Deus nessa vida, imagina a eternidade toda, vai ser tortura, irmão, é melhor não ir. Não é verdade? Mas por quê? Porque imaginam assim, né? Imaginam que Jesus é um escape do inferno. Então Deus vai me salvar do inferno. E vivem dessa forma. Então a obediência deles é por isso: eu vou me livrar do inferno, 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 vou fazer o melhor possível para me livrar de um castigo. Imagina um filho que só obedece ao pai para se livrar de um castigo. Primeiro momento que o pai vira as costas, ele faz o que ele quer. Não tem raízes sinceras de uma motivação real para se viver aquilo que se acredita ser certo. Então o que movia a obediência dos discípulos? Sabe, por que eles obedeciam a Deus? Por que nós obedecemos a Deus? Essa é uma pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos. Por quê? Pela aprovação de Deus, pela aprovação dos outros, pela aprovação da igreja, para que a família pense bem de mim, né? Por quê? Por que nós caminhamos da forma que nós caminhamos? O que move a nossa obediência? É muito importante nós pensarmos nisso. Porque, meu irmão, dependendo do que for, uma hora a gente para, uma hora a gente desiste, uma hora a gente vai fazer outra coisa da vida, né? Uma hora a gente abandona o caminho, a gente obedece pelo pão, uma hora a nossa barriga vai estar saciada, e a gente deixa Jesus. A gente obedece pelos milagres, uma hora a gente não vai precisar mais de milagre. Pelo que nós obedecemos Jesus, o que movia o coração dos discípulos. Ora, eu acredito que verdadeiramente a vontade de Deus para nós está nos mandamentos que Ele nos deixou. E o grande mandamento do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma. Então, se nós percebemos que essa é a vontade de Deus, e nós olharmos para os discípulos como alguém que estão cumprindo a vontade de Deus, nós podemos acreditar que a obediência deles era movida por esse mandamento, pelo amor que eles tinham por Deus. Eles amavam a Deus. Os discípulos amavam a Cristo e por isso obedeciam a Cristo. Afinal, esse foi o exemplo que eles viram. Eles viram um Jesus em obediência ao Pai, em amor ao Pai, derramando amor pelos seus discípulos. E é isso que Paulo diz, né? Em 1 Coríntios 13, ele fala: nós podemos fazer isso, e sem amor de nada vale. Podemos dar o nosso corpo a ser queimado, dar tudo que nós temos aos pobres, e sem amor não vai valer de nada. E aí a gente pergunta: como pode alguém fazer tudo isso e não fazer com amor? Com certeza a pessoa ama alguma coisa. O que Paulo está dizendo é que tudo que foi feito por amor a Deus. Então a pessoa lança o corpo a ser queimado por amor a Deus. A pessoa dá tudo que tem aos pobres por amor a Deus. Né? Agostinho dizia, ama-te pouco
aquele que ama qualquer outra criatura sem amá-la por tua causa. Ou seja, eu amo a mim por amor a Deus, eu amo a minha esposa por amor a Deus, eu amo a obra por amor a Deus, eu amo a igreja por amor a Deus. Existe um sermão de John Wesley muito conhecido que se chama o quase cristão, que ele diz que o quase cristão é o homem que vem à igreja, que dá a oferta, que dá o dízimo, que cuida da sua família, que trabalha, que não mente, que faz todas essas coisas, mas não as fazem por amor a Deus. Esse é o quase cristão. O cristão tudo que faz por amor a Deus. Ele prega o evangelho por amor a Deus. Ele vive por amor a Deus. Ele acorda pela manhã por amor a Deus. Porque ele ama a Deus, ele vive da forma que vive. Porque ele ama a Deus, ele faz o que ele faz. Porque ele ama a Deus, ele vai até os confins da terra. Porque ele ama a Deus, ele está disposto a entregar a sua vida por amor a Deus. Qualquer outro motivo do que faz não é sincero. Não é aquilo que o evangelho produz em nós. Pois o evangelho produz essa entrega, essa disposição de vida por uma só razão. Porque nós amamos a Deus. Assim é viver para a glória de Deus. A obediência dos discípulos era dada por amor a esse Deus que nos amou. Então aí nós temos a resposta. Como que eu faço isso? O que gerava a obediência dos discípulos? Era gratidão, era alegria, era o amor. Eles obedeciam por amor a Deus. Então é isso, eu quero amar a Deus. Nós precisamos amar a Deus. Esse é o caminho para servir a Cristo. Esse é o caminho para ir até as últimas circunstâncias. Esse é o caminho para ver essa obra de Deus se manifestando. É o amor a Deus. Então a pergunta que fica é: como que eu amo a Deus? Como eu faço agora? Porque se é isso que eu quero. Eu quero amar a Deus. Porque eu não quero obedecer por medo, por culpa, por insegurança, para escapar do inferno. Eu não quero obedecer por um castigo, não quero obedecer porque eu tenho conta no cartório e eu vivo inseguro que alguma hora essa bomba vai cair na minha cabeça. Eu quero obedecer por amor a Deus. Então a pergunta é: como eu obedeço a Deus? Amando a Deus. Então como eu amo a Deus? Como eu faço? Como eu faço para amar a Deus? Como nós fazemos para amar a Deus? Será que eu tenho que ler mais a Bíblia? Será que eu tenho que jejuar mais? Será que eu tenho que orar mais? Ir às ruas e pregar o evangelho e ver como as pessoas estão perdidas e você precisa mais de Deus? Olha, eu tenho certeza que tudo isso faz parte do processo. Mas a palavra nos diz em 1 João 4,19, nos dá a resposta. Ela diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Meus irmãos, a única forma, o único caminho para amar a Deus é porque Ele nos amou. O único caminho para viver isso é porque Deus nos amou. E eu devo confessar para você que por muito tempo eu acreditei que tudo que os discípulos e os apóstolos fizeram, eles fizeram porque eles amavam a Deus. Não é verdade. Tudo que esses homens fizeram, eles fizeram porque Deus os amou. Porque Deus os amou, eles viveram o que viveram. Porque Deus os amou, eles foram até o fim. Porque Deus os amou, eles cruzaram o mundo. Porque Deus os amou, eles entregaram a vida. Porque Deus os amou, eles viveram o que viveram, meus irmãos. A segurança dessa missão, o porquê eles faziam, e porquê eles iam, e porquê eles acreditavam que poderia ser feito, é porque Deus os amou. Não é porque eles amavam a Deus, é porque Deus os amava. Essa era a segurança nessa missão. É isso que os motivava, era olhar para aquela cruz e saber: Deus me ama. E se Deus me ama, ó morte, cadê o seu aguilhão?
E se Deus me ama, quem será contra mim? E se Deus me ama, cumpra o seu ministério cabalmente, Timóteo. E se Deus nos ama, fuja da paixão da juventude. E se Deus nos ama, eu cheguei até o fim. Porque o amor dos discípulos, meus irmãos, é como o nosso. É uma onda, muda. Se vai pelos sentimentos, um dia está quente, outro dia está frio, outro dia está quente. Se um dia você quer, outro dia você não quer. Se a sua vida fosse dependente naquilo que eles poderiam fazer por Deus, eles teriam parado na primeira ameaça. Mas porque eles tinham completa segurança do Deus que os amou, nem a morte os ameaçava mais. Se Deus me ama, a quem convém obedecer? A vocês ou a Deus? Todas as vezes que nós saímos em missão, nós acreditamos que algo pode acontecer porque Deus ama aquele mundo, porque Deus ama aquelas pessoas. Não é porque aquelas pessoas são boas, ou porque elas têm algo a nos dar, ou porque elas merecem. Não, é porque Deus as ama. Porque Deus amou Paulo, ele podia dizer, se ele entregou o seu filho por nós, ele disse. Se o seu filho foi entregue por nós, ele está dizendo, se Deus nos amou, o que mais ele não faria por nós? Por isso ele pode bradar e dizer, não adianta, os acusadores podem vir, eles podem me acusar, eles podem me ameaçar, mas existe alguém que morreu por mim, e não só morreu, mas também ressuscitou, e ele ressuscitou por mim, e ele não só ressuscitou, hoje ele está à direita do Pai, e ele está orando por mim. Esse Deus me ama. Se esse Deus me ama, não existe impedimento algum que possa nos parar nessa missão que Ele nos mandou fazer, porque Deus me amou. Esse que pregava isso, meus irmãos, era aquele que assassinou cristãos. Ele matou cristãos. Ele matou aqueles que adoravam a Cristo. Ele assassinou aquelas pessoas. Ele era um assassino. Ele não era alguém bom, ele era um assassino. Mas Deus o amou. Tamanho é o poder desse amor de Deus, que fez de um assassino alguém disposto a entregar toda a sua vida pelos outros. Foi Paulo que fez isso? Não, meu irmão, é porque Deus o amou. Porque Deus amou Paulo. Porque Deus entregou o seu filho por Paulo, ele fez de Paulo um assassino e um mensageiro do amor. A segurança desses homens e a certeza não estava naquilo que eles conseguiriam fazer com as suas próprias mãos, não estavam nas suas habilidades, não estavam até onde a sua voz poderia chegar, eles estavam firmados nesse amor, que não muda, que não é incerto, que não acorda de mau humor. Mas aí nós pensamos, Deus me ama hoje porque eu dou aleluia e eu venho à igreja. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que Deus nos amou quando éramos inimigos de Deus, quando tudo que existia em nós odiava a Deus, quando nós estávamos no completo oposto de Deus, em completa escuridão, em ofensa ao Criador, ali Ele nos amou. E porque Ele nos amou ali, Ele nos trouxe até aqui. E porque nós sabemos que Ele nos ama hoje, Ele nos levará até o fim. Essa era a certeza na missão desses discípulos. É isso que movia a sua obediência. É isso que os fazia ir até o fim, porque Deus me ama. Porque Deus me ama, meu irmão. Nós podemos escalar montanhas, derrubar muralhas, porque Deus nos ama. E é isso que Paulo diz, ele diz, o que nos separará do amor de Deus? Será perseguição? Será perigo? Será nudez? Será espada? Não, tudo isso pode acontecer, e tudo isso acontecerá, mas nada disso tem o poder de esfriar esse amor.
Nada disso tem o poder de afastar esse amor de mim. Nada pode roubar esse amor, pois esse amor, e nesse amor, somos mais do que vencedores. Porque Deus nos amou. Porque Deus nos amou. Paulo pode escrever para um discípulo desencorajado, com o coração frio, e dizer: eu lembro da sua fé que não é fingida. Não é porque o seu coração está frio hoje, Timóteo, que aquilo que aconteceu não é verdadeiro na sua vida. Porque Deus nos amou, lembre-se de Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos. Porque Deus nos amou, você pode voltar para aquele lugar. Porque Deus nos ama. Porque esse é o amor de Deus por nós. Essa era a certeza que movia esses discípulos. É isso que Paulo vai escrever. Olha, é o grande mistério do Evangelho. Efésios capítulo 3. No versículo 14, olha o que ele diz. Ele diz: olha, por essa razão ajoelho-me diante do Pai, no qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas graciosas riquezas Ele os ofereça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Tamanha era essa profundidade que é um escândalo para o judeu. Como pode Deus me amar assim? Passaremos a eternidade toda para entender e compreender a altura e a profundidade desse amor, irmãos. Mas o que eu sei, o que eu estou experimentando na minha vida hoje, é que a obra de Deus na minha vida não continuou porque eu o amei, mas é porque Ele continua me amando. E porque eu posso voltar para esse amor todos os dias, que não muda, que é estável, que é o mesmo, que é a rocha onde nós colocamos os nossos pés, que é o Pai que espera na porta da casa. Ele não saiu de lá, Ele não foi embora, Ele não mudou o seu coração, que é o Deus que vem no mesmo horário no jardim e diz: aonde vocês estão? Porque eu continuo aqui. O Deus que não vira as costas, e porque o seu amor não muda, hoje nós podemos voltar para Ele. Porque o seu amor não muda. A certeza de que nós veremos, meus irmãos, essas profecias se cumprirem, não é porque nós seremos maravilhosos, mas é porque Deus nos ama. É porque Deus nos ama que nós podemos ser santos. É porque Deus nos ama que nós podemos realizar a sua vontade. É porque Deus nos ama que nós podemos segui-lo. Mas nós invertemos a forma e cada vez nos afastamos mais de Deus. Porque mais dependemos de quanto amamos a Deus, e quanto mais dependemos das nossas próprias fontes, mais secos nos tornamos. Então aquilo que um dia era amor se torna religião, se torna pesado, se torna rígido. Porque quando você se converteu, foi Deus que te converteu. E o que você tinha a oferecer a Deus? E porque você não tinha nada a oferecer a Deus, que aquele amor era tão genuíno, era tão precioso, era tão bom, porque você não pagou por ele, você não comprou a ele, você recebeu esse amor. Mas em algum momento na caminhada, nós pensamos que agora nós precisamos pagar por ele. A gente perde a grandeza desse amor, nós perdemos a majestade da cruz, nós perdemos a obra daquela cruz, porque em algum momento nós começamos a pensar inconscientemente que ou nós somos bons e nós merecemos, e por isso Deus me ama, ou nós somos ruins e Deus não nos ama mais. A gente fala: Senhor, eu estou fazendo as coisas certinho, então Deus me ama. Quando na verdade, meu irmão, Deus nos amou quando não existia nada de bom em nós. O seu amor não mudou.
E essa era a certeza desses discípulos. Veja a história de Pedro. Pedro chega para Jesus e fala: eu te amo, eu nunca vou te abandonar. Eu te amo. Você vai morrer, eu vou morrer com você. Jesus ri da cara dele. Ai, Pedro, mas o galo vai cantar 3 vezes, Pedro. 3. Você vai ter me negado. Não, de jeito nenhum. E o que acontece? Pedro, no seu amor por Jesus, nega Cristo. Aí Pedro vai embora. Jesus morre na cruz. Pedro está lá. Jesus vem até ele, chama Pedro e diz: Pedro, você me ama? E eu posso ser sincero para você, meu irmão, eu acho que Pedro mente para Jesus. E Jesus fala: você me ama? E Pedro fala: eu te amo. E Jesus fala: Pedro, você me ama? E Pedro aqui dentro sabe o que ele acabou de fazer, e ele sabe muito bem que ele não ama. Ele não ama. Esse amor que Jesus está perguntando, não, eu não tenho, Jesus. Mas mesmo assim Jesus diz: faça a minha obra, faça a minha obra, faça a minha obra, apacente as minhas ovelhas. E aquele Pedro que antes, no poder do seu próprio amor, negou a Cristo, agora morre por ele, porque não estava mais enquanto Pedro amava, mas era enquanto Cristo amou. Quanto Cristo me amou. E agora essa era a certeza de Pedro: no meu amor por ti, Jesus, eu te neguei, mas o teu amor por mim, eu vou até o fim. Essa é a profundeza do amor de Deus, que nos vence, irmãos, que nos transforma, que nos faz parecidos com Cristo. Esse amor. Mas como poderemos, se nós acreditamos que Deus não vai com a nossa cara? Nós precisamos nos converter ao Evangelho mais uma vez, nos converter àquilo que Cristo fez por nós, nos converter a quem Ele é e não quem somos, voltar o nosso coração para Ele de novo, ao primeiro amor que não partiu de nós, que parte dEle. As fontes não são nossas, as fontes vêm do coração de Cristo. É dessa água que bebemos, é porque Ele nos ama que nós podemos continuar. É porque Ele nos ama que essa palavra irá se cumprir. É porque Ele nos ama que nós podemos ir até o fim. É porque Ele nos ama que existe uma coroa preparada para nós. É porque Ele nos ama. E hoje o Senhor quer de novo fazer com que nós construamos a nossa fé na rocha inabalável, que é o amor de Deus por nós. Ele nos amou. É porque Ele nos ama, meu irmão. É porque Ele nos ama que nós obedecemos a Ele, nós obedeceremos a Ele, nós amaremos a Ele. Mas não tem como sem primeiro sermos amados. E a forma de amor, forma de entender esse amor é entender o Evangelho. O que Cristo fez por nós naquela cruz. O que nós não merecíamos e que foi feito. O que aconteceu naquele lugar. O que foi derramado naquele lugar. O que isso significa é o Evangelho de Deus para nós. Essa certeza. Nós cantamos aquela canção daquele homem que era um senhor de escravos e no meio de um naufrágio é salvo, e ele diz, a sua maravilhosa graça. Isso é o Evangelho que não mudou, porque hoje estamos na igreja, é o mesmo. Ele é o mesmo. É a mesma rocha que nós caminhamos, de uma graça imerecida, de um amor que nos alcançou e que não se esfria por nós. E de novo precisamos ser salvos. De novo precisamos nos lembrar do Evangelho. Era o Evangelho, meu irmão. Não o amor da humanidade por Deus que movia esses homens, mas o amor de Deus pela humanidade. Primeiro a eles, Paulo diz: eu,
o maior dos pecadores, que fui reconciliado, agora também prego para que vós também sejais. Meus irmãos, Jesus não corrigiria João e as igrejas de algo que eles não pudessem voltar atrás. Quando ele diz: eu tenho uma coisa contra você, que vocês deixaram o primeiro amor. Meu irmão, se não fosse possível de novo estar ali, Jesus não falaria isso. Se ele disse isso é porque é possível. Mas o primeiro amor não é o nosso por Deus, é o amor de Deus por nós. Esse é o primeiro amor. Esse amor que liberta o pecador, que nos limpa do pecado, que quebra as correntes, que nos faz uma nova criatura, que faz que as coisas velhas que se passam fiquem para trás, e eis que tudo se faz novo. Esse amor de Deus por nós, esse amor de Deus por nós, que faz com que nós cheguemos até o fim. Então você quer amar a Deus? Seja amado por Ele. Entenda o Evangelho, meu irmão. Senhor, me revela essa cruz, me mostra o que aconteceu ali, me mostra o que significa Deus morrer naquele lugar, porque, meu irmão, se torna uma rotina na nossa cabeça, eu não sei. Sabe, Satanás, ele consegue cegar os nossos olhos da obra de Deus naquela cruz, ele consegue cegar em nós a cultura, eu não sei. Sabe, a rotina do Evangelho nos faz perder a maravilha daquilo que foi feito. O amor, porque Deus nos amou, porque Deus nos amou. Eu deixo as coisas que para trás fico e caminho para o alvo, porque Deus nos amou. Eu corro essa corrida, porque Deus nos amou. No nosso amor nós falharemos. Jesus, quantas promessas a gente já fez para Deus e não cumprimos? Quantas promessas Ele fez para nós e deixou de cumprir? O que nos levará até lá, meu irmão, é a convicção real do amor de Deus pelo seu povo. Fique de pé, por favor. Vamos orar. Feche seus olhos. Sabe, muitas pessoas ouvem e começam... Por isso que a gente precisa estar atento à palavra, porque alguém pode ouvir essa palavra: então Deus me ama, eu vou e faço o que eu quero. Não, porque Deus te ama, Ele te faz amar a Ele. Essa é a diferença, meu irmão. O amor de Deus vence o seu coração, salva a sua vida. O amor de Deus, a graça de Deus fez um assassino no maior dos pregadores. O que o amor de Deus faz em nós, se o amor de Deus não nos leva a Ele, não é o amor de Deus, é alguma outra coisa, que nós mesmos produzimos. Mas o amor de Deus nos leva a essa verdade, se nós podemos nos apegar a Ele, mergulhar e voltar para Ele, ser abraçado por Ele, meu irmão. Essa é a certeza da caminhada cristã, essa é a certeza. Então hoje o Senhor quer nos pegar pelas mãos mesmo, sabe, Ele quer nos pegar pelas mãos, como um pai segura as mãos dos seus filhos, da onde nós nunca deveríamos sair, e recebemos esse amor de novo. Mas você fala: mas eu não mereço. Mas quando você mereceu? Você nunca mereceu, irmão. Nunca, não teve um dia que Deus falou: hoje você merece meu amor. Não existe isso. Mas nesse evangelho cultural que nós temos, nós imaginamos que Deus nos salvou porque nós que éramos bons. Ai, como eu era bonzinho, Deus falou: eu não posso perder, Ele é muito bonzinho. Não é isso. Deus nos salvou porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele nos amou. E é esse amor profundo de Deus que permita que a gente continue andando. Então que hoje a gente faça essa oração que Paulo fez em Efésios. Que ele diz:
que nós possamos juntos com a igreja, com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, todo conhecimento. Sabe, meus irmãos, esses dias eu vi uma frase de um pregador e me chamou muita atenção. Ele disse: quando eu era mais jovem, eu admirava as pessoas inteligentes. Conforme eu fui ficando mais velho, eu comecei a admirar as bondosas. Sabe, o Senhor quer nos... Talvez a gente tenha um monte de conhecimento e a gente é bom para falar aquilo, isso, mas o Senhor quer nos fazer compreender o seu amor. Tirar aquele monte de esquema que a gente tem na cabeça, que a gente, racionalidade, isso e aquilo, mas não vai, porque é aquilo, porque eu calculei desse jeito, porque eu sou dessa forma, e esse amor, essa profundidade, esse que não tem, nós não conseguimos compreender, ninguém compreendeu. Eu acho que os anjos até hoje estão se perguntando: o que aconteceu lá? Porque Deus, nós adoramos Ele o tempo todo, aquele é o Senhor da eternidade, e Ele se fez carne para morrer numa cruz por um manto de pecador, gente ruim. O que foi isso? O que aconteceu naquela cruz? E por que nós deixamos de nos maravilhar com isso que foi feito por nós e que ainda ressoa na eternidade? A cruz de Cristo, o amor de Deus. Então feche os seus olhos agora. E talvez você está aqui, meu irmão, e você está muito distante do amor de Deus. Você sabe como diante de você tem todas as coisas que você fez ou deixou de fazer, as suas inseguranças, os seus pecados, as suas falhas, o seu orgulho, e você não consegue receber esse amor, você está longe desse amor. Mas hoje você quer mais uma vez amar a Deus, você quer mais uma vez receber esse amor, você quer mais uma vez que isso seja verdade na sua vida. Talvez seja você aquele que quer voltar para o primeiro amor, que sabe que não é mais uma realidade. O primeiro amor não é o quanto você ama, é o quanto Deus te ama. Você deixou de beber daquela fonte, você deixou de comer daquele pão, você deixou aquele lugar, e talvez você se enfiou na religião, ou nos seus próprios méritos. Eu não sei para onde você foi, ou para suas culpas e medos, e o Senhor quer de novo fazer você obedecer a Deus pelo real motivo, porque Ele te ama, você o ama também. E hoje você quer entregar a sua vida a Jesus. Talvez você está aqui, você quer fazer isso hoje, cara, ou você quer mais uma vez voltar para Ele. Não sei, você quer de novo, você sabe que você precisa, que você se afastou. Se você está aqui hoje e deseja fazer isso, levante a sua mão, por favor. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Eu quero orar por vocês. Você poderia vir até aqui à frente, dar espaço para a gente orar junto. Você que levantou a sua mão, vem até aqui. É o amor de Deus por nós.